Olá, sejam bem-vindos. Aqui eu vou te mostrar o caminho para ter resultados na sua trajetória trabalhista, desde a graduação até a satisfação do seu cliente. Eu sou a Thaís Brasileiro, advogada trabalhista há mais de 10 anos, já atendi mais de 1.000 trabalhadores. E neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre não sei identificar quais os direitos trabalhistas o cliente tem e qual reivindicar. No vídeo de hoje nós vamos falar os tipos de direito dos trabalhadores, quais as diferenças desses direitos, quais os principais erros que os advogados cometem ao levantar os direitos do cliente, como que eu, Thaís, identifico esses direitos, o porquê que é importante identificar esses direitos corretamente, como fazer isso mesmo sem ter muita experiência ou resultados na área trabalhista. E para a gente melhor visualizar, vou trazer dois casos práticos, dois exemplos práticos. Então vamos lá, bom dia aí pro Johnny que entrou na live, seja bem-vindo, espero que goste do conteúdo. Quais são os principais tipos de direitos trabalhistas? Bom, pessoal, os principais direitos estão na matriz, né, na ordem, na pirâmide de legislação. Estão na CLT, estão na Constituição, no artigo 7º, estão na legislação esparsa, principalmente também nas normas convencionais, Acordo Coletivo de Trabalho, os ACTs, os CCTs, Convenção Coletiva de Trabalho, né? Então, os principais tipos de direitos estão ali. E, além disso tudo, a legislação esparsa. Estamos falando de vínculos de emprego, que corresponde à anotação na carteira de trabalho, 13º, férias, FGTS, os adicionais, aviso prévio, seguro-desemprego, vale alimentação, vale transporte. Isso é uma gama pequena do rol de direitos trabalhistas que hoje nós temos como postular na justiça, né? Além disso, quais são os principais direitos trabalhistas que são violados, que cabe reivindicação na justiça? Aí nós temos que fazer uma diferenciação. Tem os relacionados ao salário, ou seja, o seu contrato de trabalho e a sua forma de remuneração. Aí se enquadram adicionais, cobranças, descontos indevidos, reflexos adequadamente pagos, né? Temos também os direitos relacionados à jornada de trabalho, que aí são as horas extras, os intervalos irregularmente pagos ou gozados, né? Deveríamos cobrar a diferença, ausência de pagamento, verbas rescisórias. E dito isso, quais são as principais diferenças entre esses tipos de direitos trabalhistas? Aí nós temos aquela clássica diferenciação, o direito processual do trabalho e o direito material do trabalho. O direito processual do trabalho trata do procedimento em si, do processo. Nós sabemos que na Justiça do Trabalho o procedimento é muito diferente do procedimento comum das outras justiças, tanto da justiça comum civil, quanto a criminal, quanto a Justiça Federal, é muito específico. Então, o procedimento você precisa também conhecer. Além disso, o seu pano de fundo é a base, o direito material em si. O direito material do trabalho é aquele propriamente dito que vai te falar o direito que o trabalhador tem, né? Você estuda as relações de trabalho como gênero. E dentro desse gênero, nós temos a espécie, que é a relação de emprego, que hoje é o contrato mais comum, né? E basicamente é tudo isso que a gente está falando dos direitos trabalhistas. Quais são os direitos trabalhistas mais infringidos? Aí a gente não precisa ter muito trabalho, porque a Justiça do Trabalho hoje tem uma forma de verificar isso e como se fosse mesmo analisar o que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro, o que cai no judiciário trabalhista. E aí, anualmente, o TST lança um ranking dos direitos trabalhistas mais recorrentes na Justiça do Trabalho, ou seja, na primeira instância, e os assuntos mais recorrentes nos recursos tratados ali no TST. Bom dia, colega que entrou aí também, Pedro. Em 2020, eu tive acesso a essa lista, eu consultei, cabe a você, com a sua curiosidade, com o nível de advocacia que você quer atingir, sempre analisar essas listas divulgadas. Em 2020, os 5 maiores direitos infringidos que chegaram na Justiça do Trabalho, pasmem,
foi relacionada a contrato de trabalho e a verbas simples que deveriam ser pagas pelas empresas e elas deixam de pagar, ou seja, as empresas ainda fazem infrações muito corriqueiras relacionadas a salário, a jornada, a verbas rescisórias. E aí, o primeiro assunto mais recorrente na Justiça do Trabalho em 2020 foi o aviso prévio, ou seja, tratando aí de verbas rescisórias. Foram 394.389 processos tratando de aviso prévio. O segundo direito trabalhista mais infringido foi a multa de 40% do FGTS, com 332.802 processos. O terceiro assunto foi a multa do artigo 477, o quarto assunto, a multa do 467 da CLT, e o quinto assunto foram as férias proporcionais, com 241.417 processos. Vejam bem que são assuntos relacionados à extinção do contrato de trabalho, às verbas rescisórias em si. E esse 13º, essas férias proporcionais, também relacionado à extinção do contrato de trabalho. Então, esses números dão um norte para a gente, eles indicam qual o caminho seguir. E é muito importante nós, como advogados trabalhistas, entendermos esses números para traçar as nossas estratégias de atuação profissional. Então, qual que é o tamanho da oportunidade para o advogado trabalhista hoje, frente à quantidade de empresas que existem no Brasil, os direitos infringidos, o número de trabalhadores empregados além dos desempregados? É uma fatia de mercado muito grande. Você que está aí comigo, se souber ler esses números e entender a importância da advocacia trabalhista nesse momento, você com certeza vai sair na frente, vai ter uma advocacia de resultado muito grande. Vocês percebem que eu não estou falando de teses novas ou até mesmo mirabolantes ou inventar a roda. Eu falei para vocês direitos clássicos relacionados ao contrato de trabalho, verbas de caráter alimentar, né? Então, a oportunidade de trabalho é do tamanho desses números de processos que eu acabei de contar para vocês, além do número impressionante de 14,1 milhões de desempregados no Brasil hoje, além do número de trabalhadores empregados, na ordem aí de 86 milhões de trabalhadores com contrato de trabalho formal, emprego formalizado. Então, vejam bem que a oportunidade de mercado está diretamente relacionada a esses números, né? E a gente precisa saber entendê-los e lê-los para direcionar a nossa prática, né? Então, Thaís, quais são os principais erros que os advogados cometem ao levantar os direitos do cliente trabalhista? Quais desses erros eu cometi e o que eu senti? Eu vou falar para vocês que é muito importante a gente achar e direcionar. Nós não vamos inventar a roda, gente. A roda já foi inventada. O que eu quero dizer com isso? Os direitos já estão aí. Nós sabemos quais os direitos estão sendo violados, como eu acabei de colocar para vocês. Então, deixar de perguntar e analisar o óbvio. Saiba que o óbvio também precisa ser dito e analisado, como anotação na CTPS, salário, verbas rescisórias, saber analisar um TRCT, um termo de rescisão do contrato de trabalho, 13º salário, férias. Eu já cometi vários erros, claro, né? Eu fui uma advogada iniciante, todo mundo precisa iniciar de uma forma, e os erros são os melhores professores pra gente. É com os erros que a gente aprende, a oportunidade de aprender e de melhorar vem também dos erros, né? Eu me lembro agora que era comum eu deixar de perguntar e analisar se haviam férias vencidas. Por quê? Porque se houvesse férias vencidas ali no período imprescrito, nos últimos 5 anos, eu deveria cobrar elas em dobro para o trabalhador. Então, era uma coisa comum que eu deixava de analisar. E hoje eu já não deixo mais. Hoje eu sei, eu pego a documentação, analiso a situação fática do meu cliente trabalhista e eu monto o raio-x ali mesmo na consulta. Como que eu, Thaís, faço para levantar os direitos trabalhistas do cliente e como que eu identifico os direitos a serem reivindicados? Acabei de falar para vocês, eu analiso a situação fática, depois dos documentos, faço uma leitura desses direitos, né, do trabalhador, com enquadramento correto. É categoria de urbano, rural, é categoria diferenciada,
o que que a Constituição Federal fala, as normas, né, gerais, o que que a CLT fala, o que que as normas convencionais tratam desse trabalhador. Fiquei com alguma dúvida? Vou na CLT, consulto a melhor doutrina sobre o tema, né? Maurício Godinho, Carlos Henrique Bezerra Leite, Maurício Schiavi, entre outros por aí. Gosto muito, não fico sem e sempre analiso o Godinho, o pai do direito do trabalho, eu falo, né? Ele hoje está no TST e o livro dele, para mim, anda debaixo do meu braço, junto com a CLT. E se você não identificar os direitos trabalhistas corretamente, o que que acontece? Bom, pessoal, você pode orientar de forma equivocada, né, o seu cliente, você pode deixar de montar uma petição inicial trabalhista de maneira adequada, e o pior medo e pior erro que você pode cometer aí é cobrar um direito que o trabalhador não faz jus, porque depois do novo CPC e depois da reforma trabalhista em 2017, a litigância de má-fé na Justiça do Trabalho está comendo solta. Os juízes não estão mais deixando de aplicar, eles estão canetando mesmo, e a litigância de má-fé vem ali na sentença. E inúmeros procuradores têm sido, inclusive, condenados solidariamente junto com o trabalhador. Então, é muito importante você ter segurança e saber analisar quais direitos ele tem direito e o que você vai levar e postular pelo seu cliente na Justiça do Trabalho. Bom dia, minha amiga doutora Nayara. 2 exemplos de casos práticos que eu já vivenciei. A gente trabalha com sucesso e com erro, né? O sucesso que eu lembrei para contar para vocês é a forma mesmo de analisar o histórico funcional de um trabalhador. Ele fazia parte do quadro de um banco público aqui em BH e existe quadro de carreira, né, nesse banco. E analisando o documento funcional dele, eu percebi que na atividade atual dele, dentro do período imprescrito, ele deveria ter sido enquadrado como outro cargo, outra função. E isso girava em torno aí de R$ 1.200 mensais de diferença entre salário e reflexo para ele nos últimos 5 anos. Ele nem sabia disso. E analisando a documentação adequadamente, analisando o contexto funcional do trabalhador na empresa, eu pude perceber isso e apresentar para ele, e ele resolveu postular na justiça. Como eu já falei inúmeras vezes, é um trabalho de equipe. Do advogado, né, como advogado trabalhista e o meu cliente. O que ele quer cobrar? O que ele tem direito a cobrar? E isso, nós dois juntos ali vamos finalizar para dar entrada na justiça. E de erro, gente, eu vou contar um erro que aconteceu recente agora. Uma colega, inclusive, me contou que é o seguinte: ela postulou um direito errado e aí, no depoimento pessoal, a funcionária disse totalmente diferente e o juiz ali na sentença condenou em litigância de má-fé a trabalhadora. Mesmo com justiça gratuita deferida, ela foi condenada em pagar 5% do valor da causa de litigância de má-fé. Como tem natureza diferente essa condenação por litigância de má-fé e o benefício da justiça gratuita, muito difícil reformar isso no tribunal. É complicado, é controvertido, mas está acontecendo muito. Então, deixar de perguntar algum tipo de atividade, algum tipo de situação corriqueira do contrato de trabalho pode te induzir a um erro e aí acarretar uma condenação por litigância de má-fé. Então, para finalizar, como que eu faço para identificar corretamente o direito trabalhista do meu cliente se eu não sou uma advogada experiente, se eu estou iniciando a minha carreira agora sem muita experiência na área trabalhista? Não tem experiência, gente? CLT debaixo do braço, Maurício Godinho debaixo do outro braço, normas convencionais. Não deixe de consultar qual que é a convenção coletiva de trabalho da categoria, para você verificar o que está dito ali, né? Jurisprudência é um norte muito importante para a gente na Justiça do Trabalho. Eu, por exemplo, entro no site do TST toda sexta-feira, vejo as principais notícias e estudo as principais notícias, o que foi discutido ali naquele processo. Eu assino o inventário de jurisprudência do TRT aqui de Minas, recebo mensalmente. Eu olho as decisões, eu assisto eventualmente julgamentos pelo YouTube que estão sendo transmitidos ao vivo. Isso que te prepara para o exercício da advocacia.
além de se especializar. Ah, tá, e você está falando que eu preciso fazer uma pós-graduação na área trabalhista? Não, não necessariamente. Existe muito conteúdo gratuito aqui, meu próprio perfil do Instagram, os vídeos que eu tenho disponibilizado no YouTube, além de cursos de pessoas, né? Como eu pretendo lançar o meu curso também na área trabalhista. Então, não necessariamente você precisa de uma pós-graduação, você pode se especializar de outras formas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem comigo, até o próximo vídeo.